Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje está um pouquinho melhor. Hoje, dia 5, não está tanto calor. Está abafado, está chovendo, mas está muito melhor do que ontem. Inclusive, tive que dormir até com 2 ventiladores. Beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre identidades da propriedade distributiva. Então, quando nós estamos tratando sobre determinadas multiplicações, temos alguns padrões de resposta, vamos dizer assim, padrões de resultado. Ok? Então, vamos começar com o bendito. Vamos começar pelo começo. Né? Então, eu tenho a propriedade a mais b ao quadrado, resulta no quê? Resultando em a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Estou olhando para baixo porque o livro realmente está aqui, tá? É que minha memória é curta, mas eu sei exatamente o que eu estou explicando. Por que carambas isso resulta neste resultado? Então, quando eu digo resultado, eu não digo exatamente no valor, eu digo na fórmula ao qual este cálculo aqui resulta nesse. Vamos fazer parte a parte este cálculo aqui. Então eu tenho a mais b ao quadrado. O que carambas é a mais b ao quadrado? Aqui meu nariz está coçando, né? Desculpa. O que carambas é a mais b ao quadrado? Nada mais é que quando você tem um agrupamento, então você pode considerar tudo que está dentro daquele parênteses como uma variável à parte, como um valor à parte. Por quê? Porque tudo que estiver fora dele, então se tiver uma soma, se tiver uma multiplicação, vai multiplicar ou vai somar tudo que está lá dentro. Tá? Porcamente traduzindo, isso ainda assim aplicar a propriedade distributiva. Mas aqui se tratando, eu posso considerar tudo isso daqui como, por exemplo, uma variável que eu vou chamar de x, tá? Então eu vou chamar por enquanto de x. Então, o que é um determinado valor ao quadrado? Quadrado nada mais é que x vezes x. Concordemos com isso? Então, se eu substituir o x pela operação, pela fórmula que está aqui dentro, então eu tenho a mais b, só que ele está dentro de um agrupamento, ele está dentro de um parênteses, isso que você tem que tomar cuidado, vezes a mais b. A partir do momento que eu tenho duas multiplicações, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que partir da propriedade distributiva. Como eu tenho uma soma aqui, a ordem das operações, né? Como eu tenho uma multiplicação e uma soma ali dentro, então eu não posso simplesmente sair multiplicando tudo. Né? Então eu não posso ter um resultado aqui de uma multiplicação e substituir valores, etc., como a propriedade associativa. Né, porque eu tenho multiplicações e somas aqui dentro. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a distributiva. Eu tenho que multiplicar este A pelo valor inteiro, que é isso aqui. Então isso daqui eu posso considerar novamente como x. Né? Então vai ser A vezes x mais B vezes x. Então, vindo aqui para baixo, eu vou ter A vezes A mais B, beleza? Mais o quê? Aí eu vou ter B, pois ele é um valor positivo, então eu estou multiplicando por um valor positivo, B, A mais B, novamente. Agora, como eu tenho uma multiplicação em um outro agrupamento, eu tenho que novamente aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou ter A vezes A, que é A ao quadrado, mais A vezes B, AB, mais B vezes A, AB, mais B vezes B, B ao quadrado. Todos aqui são mais porque os valores que estão aqui dentro eles são positivos. Então vamos lá, eu tenho várias somas com valores iguais. Então eu tenho A ao quadrado, não tem mais nenhum A ao quadrado aqui, então eu posso isolar o bendito do A ao quadrado. Eu tenho um AB aqui e eu também tenho um AB do outro lado, então são dois valores, são duas multiplicações iguais. Então eu posso agrupar elas, pois afinal de contas eu estou somando esses valores. Então eu posso simplesmente falar AB mais AB, então eu tenho 2AB. Então maçã mais maçã, eu tenho duas maçãs. Então mais 2AB. Se eu tivesse AB vezes AB, aí sim seria AB ao quadrado. Mais
b ao quadrado. Veja que eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se eu vier aqui em cima, é exatamente o mesmo valor. Ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Essa é uma das identidades. Eu tenho uma segunda identidade aqui, que eu tenho a menos b ao quadrado é igual ao quê? É igual a 2, é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. É exatamente isso. Mas por que mais b ao quadrado, né? Então vamos copiar aqui a formulinha, né, para irmos para cá. Então eu tenho uma nova brincadeirinha. Eu tenho um a menos b, isso daqui dentro de um agrupamento ao quadrado. O que é isso daqui? Isso daqui nada mais é que, dentro de parênteses, não esqueçam de... Não se esqueçam dos parênteses, porque senão vai dar um agrupamento diferente. A menos b vezes a menos b. Então, partindo disso, eu vou passar para a distributiva novamente. Eu não posso fazer a comutativa aqui. Eu tô lembrando. Eu não posso fazer a comutativa aqui, porque aqui eu tenho uma operação de subtração. Então, o A e o B, eles são importantes à ordem, tá? Então, eu vou fazer o A vezes A menos B, que é este A que eu estou multiplicando esse valor aqui inteiro, tá? Eu já poderia fazer a multiplicação direta, eu já poderia multiplicar A por A menos B e assim por diante, mas eu estou fazendo passo a passo só para a gente poder lembrar. Mais, né, pois afinal de contas ainda tenho uma soma aqui. Vou só jogar esse A menos B aqui um pouco mais para a esquerda, tá? Então eu tenho aqui o A menos B, beleza? Mais, aqui tem que tomar cuidado. Aqui eu tenho um valor negativo, eu tenho menos B. Mesmo eu tendo uma operação negativa, mas ainda assim quando eu multiplico por este daqui, por completo. Então eu tenho mais, eu posso até fazer o seguinte, eu posso colocar mais por menos, ou eu já posso simplesmente já jogar aqui uma operação de menos. Então eu estou multiplicando por um valor negativo. Qual o valor negativo? Menos B. E aí eu vou multiplicar pelo quê? Pelo A menos B. A vezes A, eu tenho um A ao quadrado. A menos B, eu tenho menos AB. Eu tenho um menos aqui na frente. Então eu tenho menos multiplicando um positivo, eu vou ter um negativo. Eu vou ter um outro menos AB. Aí eu vou ter o quê? Menos B vezes menos B, eu vou ter mais B ao quadrado. Beleza? Um número negativo multiplicando um número negativo, eu tenho um número positivo. No fim das contas, eu tenho A ao quadrado menos 2AB, porque eu tenho menos um valor, menos o mesmo valor, então menos a mesma unidade, vamos dizer assim, então eu tenho menos 2 daquela unidade, mais B ao quadrado. Beleza? Então eu já tenho a segunda propriedade, minha segunda identidade, perdão. E se eu tiver exatamente isso daqui? A mais B menos, quer dizer, A menos B. Eu estou fazendo essa multiplicação por este daqui. Eu vou ter este daqui, A ao quadrado menos B ao quadrado. Vamos fazer essa conta? Como eu já tenho bastante espaço ali, ainda tenho bastante espaço aqui embaixo, eu vou fazer... já ocupei bastante espaço na direita e eu tenho bastante espaço embaixo, eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Então vamos lá. Eu tenho A mais B vezes A menos B. Ok? Então, partindo da distributiva. Então eu tenho A menos B, aí eu tenho mais B, que aqui é positivo ainda, A menos B. E aí eu tenho o quê? A ao quadrado menos AB, aí eu tenho um positivo, B, que é uma soma aqui, eu já posso deixar até, inclusive, até o sinal de mais. BA, eu tenho mais AB menos vezes, aqui eu tenho uma multiplicação, um número positivo com um número negativo, então eu vou ter um número negativo, B ao quadrado. Eu tenho mais AB, eu tenho menos AB, mais AB, eu tenho 1 e menos 1, qual que é o resultado? É 0. Esses dois aqui se cancelam,
No fim das contas, eu tenho o quê? A ao quadrado, lembrando que aqui eu tenho um resultado negativo, né, um valor negativo, então eu tenho menos b ao quadrado. Um exemplo que é até interessante, que mostra aqui no livro, que a primeira vez que eu fiz esse exercício eu nem prestei atenção nele, né, nesse sentido, mas, por exemplo, eu tenho, está escrito aqui, ó, sem usar calculadora, efetue 43 vezes 37. O que é 43 vezes 37? Eu tenho aqui 43 vezes 37. Vocês podem notar que a diferença entre esses dois valores é 6. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Metade deste valor é 3. Então, como que eu poderia reescrever essa bendita desta forma? Eu poderia reescrever deste jeito aqui, ó. Poderia não, tanto que até mesmo o livro mostra, né? Caso você... Tem gente até que pergunta, qual livro que é? É este livro aqui, ó, Pré-Cálculo do Sheldon Axler, aqui, pronto. Então vamos lá. Como que eu posso reescrever esse bendito? 40 mais 3 vezes 40 menos 3. 40 mais 3 é quanto? 43. 40 menos 3 é quanto? 37. Partindo dessa última propriedade distributiva aqui, dessa última identidade, qual que é o resultado que eu vou ter? Eu vou ter a ao quadrado menos b ao quadrado. Então eu tenho qual que é o a, este daqui sendo a, este segundo aqui sendo b. Qual que é a ao quadrado? Então eu vou ter este bendito aqui, 40 ao quadrado, veja que eu tenho um a aqui que é o 40 e o 40, e o b é o 3, neste caso, menos 3 ao quadrado. Que no fim das contas, 40 ao quadrado, quanto que é 4 ao quadrado? 4, 8, 12, 16. 1.600 menos quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Que no fim das contas dá quanto? Dá 1.591. Eu fiz de cabeça, mas eu ainda assim olhei para baixo, né? Vai saber se eu errei esse bendito. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa propriedade. Eu já falei isso em outros vídeos, mas existem várias formas de como que você escreve um número. Pode ser com uma soma, pode ser com uma multiplicação. Então, só para dar uma última coisinha. Então, por exemplo, aqui 30, ele pode ser 10 vezes 3, ele pode ser 10 mais 10 mais 10, por exemplo. Ele pode ser, sei lá, raiz de 9 vezes 10, por exemplo. Eu posso ter várias coisas deste tipo. Então, se eu tivesse um número como, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, tipo 30 dividido por raiz de 9. É um exemplo bem besta, mas ainda assim. Eu posso fazer o quê? Todo mundo sabe aqui que raiz de 9 é 3 e vai dar 10. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer aqui a mesma coisa que eu escrevi lá atrás. Eu posso fazer 10 vezes raiz de 9, que é a mesma coisa. Aqui embaixo eu tenho raiz de 9, anulo os 2 e aqui eu tenho um 10. Beleza? E nos próximos vídeos eu vou começar a falar sobre operações com frações. Ok? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Voltando para o jabá, caso vocês queiram assistir os meus vídeos, eu tenho muitas outras playlists, né? Eu não sei por que esse bendito aqui saiu. Playlists criadas, eu quero que mostre todas as minhas playlists. E eu tenho aqui playlist de estatística, eu tenho que eu falo sobre alguns livros, programação em Python, lógica de predicados, análise exploratória de dados, lógica proposicional, SQL Server. Eu tenho vídeo pra cacete. Caso você queira, se inscreva no canal, ative as notificações. Caso queira saber se eu estou vivo ou não, eu tenho algumas postagens aqui no próprio Zorobabel, que eu falo dos livros, falo sobre os meus estudos. Caso vocês queiram também, tem os arquivos das aulas que eles estão aqui no GitHub, github.com/zorobabel. E caso vocês queiram me dar dinheiro, me deixar rico, apoie aqui o meu canal, apoia.se/Zorobabel. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até o próximo vídeo.